Voltamos para o segundo bloco do TV Câmara Recebe. Hoje nós estamos como convidado o Dr. Leandro Belloni, médico nefrologista do setor de hemodiálise ou de terapia renal substitutiva da Santa Casa de Tupã. No primeiro bloco nós falamos um pouco sobre a questão dos problemas renais e entendemos um pouco também o que é esse setor, que há 27 anos atende toda a nossa região, e agora nós vamos falar um pouco da estrutura que a Santa Casa tem nesse setor. Doutor, explica pra gente, ou fala um pouco desse setor, o que ele tem. A gente sabe, o senhor falou que são máquinas importadas, é uma responsabilidade muito grande, profissionais que atendem ali. Fala pra gente da evolução, do aprimoramento, das obras, das reformas que foram feitas em todo esse setor. Eu gosto sempre de falar um pouquinho da história, né? Eu não estava aqui quando começou o setor, mas sempre converso com o Dr. Martinelli, com a Sandra, que é a enfermeira-chefe, que também está aí quase que desde o início. O setor começou com 10 pacientes, tá? Eram foram pacientes que dializavam em outras cidades, como a cidade de Marília, e eram máquinas de tanque. Essas máquinas de tanque, você abria a parte traseira dela, enchia de água, é uma água já tratada, colocava a solução de hemodiálise, mexia, tá? E aí depois vinham os filtros que dialisavam, esse líquido especial passa por dentro do filtro e o sangue também passa por dentro desse filtro, não tem um contato direto, tá? Mas aí é feita a troca, é feita a retirada das impurezas. Isso é uma forma primitiva, mas é o que existia na época, isso há 27 anos. Tá? Quando eu cheguei aqui ainda existia essas máquinas, já estavam sendo aposentadas e depois foram adquiridas outras máquinas. Para você ter uma ideia, o setor começou com 10 pacientes, hoje nós temos 110 pacientes. É uma evolução muito grande. Aumentou o número de doença renal? Eu acho que aumentou o diagnóstico. Né? Antigamente se fazia diagnóstico, não se fazia diagnóstico, muita gente morria de insuficiência renal mesmo. Hoje são poucos pacientes que morrem de insuficiência renal, né? Porque eles conseguem chegar até a gente. Mas foi evoluindo. Na atualidade eram 4 máquinas. Hoje, apenas no setor de sala branca, que a gente diz, né, para ficar mais fácil, são os pacientes que não têm hepatite, eu tenho 26 máquinas. Essas 26 máquinas, a maioria são máquinas alemãs, que são consideradas as melhores do mundo, tá? Hoje em dia, apenas a gente faz uma conexão num cano de água que é tratada, né? Esse tratamento não é a água da Sabesp, é a água da Sabesp sim, que passa por um pré-tratamento, chama osmose reversa, no qual você praticamente tira tudo da água, ela fica uma água destilada, vamos pensar assim, sem bactéria, isenta de quase todos os sais minerais, tá? É um tratamento caro, foi comprado já há 4 anos e na época gastou 150 mil para poder trocar esse tratamento, que é um tratamento bem moderno mesmo, e você conecta a máquina nesse cano que vem com a água super tratada e coloca as soluções na frente com umas pipetezinhas, né, no qual você puxa o líquido. Então totalmente diferente daquela forma mais arcaica que a gente fazia de jogar a solução e misturar atrás, né, e muito mais segura. Os filtros hoje em dia que a gente utiliza são todos importados também, tá? Esses filtros, eles dialisam 100 vezes mais do que quando eu comecei com a nefrologia. Então eles são muito mais potentes. Evoluiu muito. Né? Evoluiu muito e cada vez mais vem coisa nova. Né? E sempre a gente está testando e sempre a gente está utilizando o melhor que a gente pode, né, para os nossos pacientes. Agora com a evolução aumenta o custo também, né? Com a evolução aumenta o custo. É uma pena que infelizmente o Brasil está numa situação que a hemodiálise teve um reajuste agora, mas depois de 4 anos e um reajuste de 8%. Você pega a inflação de 4 anos, deve dar muito mais do que isso. O dólar há 4 anos atrás eram R$2, agora já é 3 e pouco, tudo que se compra é importado. Doutor, ali, a gente sabe, vocês são 26 máquinas só nesse setor. Como é que se mantém isso? Porque a gente sabe que uma máquina dessa, eu não tenho ideia do custo, mas é uma máquina alemã ou japonesa e a gente sabe que para comprar, para manter esses filtros e tudo, não é algo barato. Não, é caro, é caro. Nossas máquinas praticamente são todas novas, né? Acho que as mais velhas devem ter 3 anos. A compra disso
é feito, o próprio é custeado pela Santa Casa até, a maior parte disso, mas nos últimos anos a gente teve ajuda de gente importante, gente que falou, olha, eu acho que é um setor que vale a pena investir, um setor que os pacientes sofrem, não é gostoso fazer hemodiálise. Então a gente teve ajuda de alguns deputados que fizeram emendas parlamentares e proporcionou a gente a adquirir mais máquinas. Mas assim, boa parte dessas máquinas realmente é custeada pela Santa Casa, que vai comprando de pouquinho em pouquinho, né? Olha, vamos comprar 4, aí 2 anos a gente paga, depois vamos comprar mais 4, e é assim que a gente tem feito, né? Hoje em dia a gente consegue manter ainda um nível muito bom, porque a Santa Casa é filantrópica, tem alguns impostos que ela acaba não pagando pela filantropia, e a gente tem muita ajuda, por isso que a gente consegue levar da forma que a gente leva. Agora a gente acompanha, eu como repórter, como jornalista, já há vários anos, e a gente vê que esse setor, nos últimos anos, assim, ele recebeu assim um incremento, está passando inclusive por reforma já há alguns anos, ampliando o atendimento, recebendo essas máquinas, que a gente olha algumas fotos e hoje a gente não entende a parte médica e mecânica, mas no visual a gente já sabe que houve uma grande evolução, né? A ampliação foi imensa. Posso colocar não só o número de máquinas, mas mesmo pela metragem do setor, a gente deve ter crescido umas 6, 7 vezes, né? O que era uma salinha pequenininha, hoje em dia ampliou muito. Quem chega à frente do setor não sabe o que tem lá dentro. Realmente é até uma curiosidade que muita gente tem do hospital em entrar e saber o tamanho daquilo lá. Mas assim, tem pessoas que eu não posso negligenciar e eu tenho que elogiar e eu tenho que falar. A Irmandade sempre deu muito apoio, mas a pessoa que sempre esteve à frente disso, é claro, com o apoio da Irmandade, é o seu Roberto Martins, né? Tem que sempre falar dele porque a gente conseguiu muita coisa graças aos esforços do seu Roberto, né? Nesses últimos 10 anos ele está com a gente, tanto na ampliação do setor, quanto nessa última reforma realmente que melhorou muito, não só o aspecto físico, o aspecto de beleza do setor. O seu Roberto adora flor, adora planta, então ele vai colocando, ele vai melhorando isso aí. O nosso tratamento de água também foi graças a ele, e a Secretaria de Saúde também ajudou muito. Os deputados, o doutor Milton Monte, Reinaldo Augusto, o Evandro Augusto também, que sempre nos ajudaram e tem nos ajudado, então eu tenho que agradecer muito essas pessoas. Essa ajuda é fundamental, né, doutor? Ajuda é fundamental. Nós ficamos muitos anos sem ter essa visão da cidade em cima do nosso setor, e hoje em dia, graças a Deus, eles estão vendo a importância, né, disso. Agora, para a cidade. Para o paciente que passa a são 3 dias por semana, né? Essa evolução significa uma melhoria na qualidade de vida, porque é um tratamento que ele é difícil, né? Precisa força de vontade, precisa o apoio da equipe do hospital. Igual o senhor falou, o senhor Alberto se preocupa ali com as plantas, aquilo lá não é só para embelezar, é para que o paciente tenha um conforto ali, tenha essa qualidade de vida melhor, né? Para que seja menos sofrido, né? A gente também tem o corpo de enfermagem, as meninas são muito educadas. Eu tenho alguns pacientes que falam assim, me sinto em casa aqui, né? Porque já são treinadas, mas é da própria personalidade. Eu acho que quem entra para trabalhar nesse setor já tem que ter em mente que vai lidar com pessoas mais frágeis e pessoas que estão sofridas. Então, não pode ser carrancuda, não pode estar ali para brigar, tem que estar ali para sorrir também, para tratar bem, né? Tem que ser firme em algumas decisões que a gente tem que tomar, mas sempre tratar com muito carinho. E a gente tenta, pelo menos, a maioria, fazer dessa forma. Nós já recebemos aqui também uma associação de renais crônicos aqui de Tupã. Eles apoiam também, participam, né, do trabalho com vocês? Sim, eles não estão dentro do setor, né? Mas a dona Lilamar e todas as meninas que trabalham lá, elas estão muito presentes, sim. Pelo menos tudo que eu peço, né, de medicamento, de ajuda, marcação de exames, elas sempre estão prontas a estar ajudando. Tem a psicóloga, que seria uma coisa até do próprio setor, mas a associação tem, então a gente acaba utilizando a psicóloga da Associação dos Renais, e é muito importante. Eu acho que é uma ONG aí que tem que permanecer e tem que ser mais apoiada. Agora, doutor, a gente tem acompanhado agora nos últimos anos
que a Santa Casa vem recebendo o apoio, igual o senhor disse, de deputados, de lideranças políticas, mas também algumas cidades da região, acho que até acordaram para a importância do hospital. Essa crise das Santa Casas mostrou a importância da Santa Casa de Tupã. E algumas prefeituras perceberam que, se não ajudar, a Santa Casa teria dificuldades, né? Isso foi importante também. Nós tivemos um leilão, nós tivemos uma série de coisas que despertou, né, essa importância da Santa Casa. Sim. É importante, é o que você acabou de comentar. Infelizmente, as cidades pequenas estão perdendo os hospitais, eles não têm como dar assistência adequada para os seus habitantes. Então, eles precisam apoiar a Santa Casa porque é o hospital que está socorrendo a região inteira. Se eles não fizerem isso, eles não vão estar proporcionando saúde para os seus habitantes. No setor de hemodiálise, não tem nada muito específico, né, para o setor dos municípios ao redor. Mas ajudando a Santa Casa vai estar nos ajudando também. Está ajudando também, né? Com certeza. Hoje, vocês estão em reforma, já terminou, qual que é hoje, né, a situação atual e quais são as projeções, né? Porque um hospital sempre está pensando no futuro, né? Não, nós estamos pensando sempre no futuro. Em reforma, na parte física, atualmente no setor de hemodiálise, nós já terminamos, tá? Eu acho até nós não temos muito para onde crescer. Até se fosse, não, vamos ter que aumentar, a gente tem que construir um novo setor. Então, a gente já chegou no nosso limite. Mas, junto com o seu Alberto, nós estamos tentando construir 2 quartos para as pacientes que fazem diálise peritoneal, que às vezes tem que dormir ali no hospital e não tem um local próprio nosso. Tem a enfermaria que está contigo ali, o nosso setor, que dá para fazer isso, mas a gente gostaria de ter mais 2 quartos perto do nosso setor para poder dar esse tipo de assistência. As máquinas quebram, né? A gente tem manutenção que é feita de rotina, mas as máquinas quebram. Então sempre a gente tem em mente que a gente tem que adquirir mais máquinas, eu tenho que ter máquina reserva. Existem outros equipamentos hoje em dia que são modernos, que seria interessante a gente ter no setor de hemodiálise, que é reprocessador de filtro, que isso é permitido. Então a gente sempre está procurando coisas novas para poder aumentar a nossa segurança. O trabalho lá é de segunda a sexta? Não, de segunda a sábado. Porque são turmas que dialisam segunda, quarta e sexta, ou são turmas que dialisam de terça, quinta e sábado. O único dia que não tem realmente a sessão de hemodiálise é no domingo, mas no domingo tem funcionárias do setor que vão para lá para fazer uma faxina geral. Todo dia, para nunca? Não para nunca. Todo dia tem gente trabalhando e no domingo não tem paciente, mas se vai fazer uma faxina geral, porque sempre tem que ter a segurança de contra-infecção, que é uma coisa que é importante. A gente não pode negligenciar isso aí não. E o senhor falou que são 110 pessoas, então, de Tupã e toda a região que são atendidas. São 110 pacientes. A maioria é de Tupã, né, porque é a cidade maior, mas Bastos nós temos bastante pacientes, Parapuã, Quatá, que não faz parte da nossa região, mas é uma paciente que dialisa desde o início. Então, a gente pediu uma autorização especial, porque Quatá pertence a Prudente, Presidente Prudente, e deram essa autorização especial para ela poder dialisar aqui, porque ela prefere, ela gosta, então ela faz aqui com a gente. Doutor, nós estamos indo para a parte final do nosso programa e eu queria aproveitar o senhor como um médico especialista nessa área, dizer para aquelas pessoas em casa que estão nos acompanhando a questão da prevenção. A gente sabe que a hemodiálise é uma parte do tratamento, mas a pessoa pode se cuidar se ela não tem nenhum problema ou se ela começa a apresentar alguns sintomas, ou antes de apresentar algum sintoma, procurar um médico, deixar um espaço, né, para que o senhor, como um médico, fale com a nossa população a importância de se prevenir, né, de se cuidar da saúde, para a gente evitar muitos problemas ou, né, chegar um pouco mais tarde até algum problema de saúde. A própria Sociedade Brasileira de Nefrologia, ela sempre recomenda, existe no ano um dia que fala assim, hoje é o dia do rim, né? E o que se recomenda sempre é que você deve tomar bastante líquido, que você deve utilizar ou não utilizar determinados medicamentos, principalmente os anti-inflamatórios, mas o básico se você tem histórico na família de patologia renal, você deve, pelo menos com o seu clínico ou o médico que você tem confiança, pelo menos escolher um exame de creatinina e um exame de urina simples.
Com esses 2 exames, você consegue ter uma noção, ou o médico, claro, o seu médico de confiança vai conseguir ter uma noção se tem algum indício de patologia renal. Você que é hipertenso, você que é diabético, a mesma coisa. A cada 6 meses, é quase que obrigatório isso, a cada 6 meses você deve colher um exame de urina simples, um exame de creatinina. Com isso você também consegue identificar, o seu médico consegue identificar qualquer indício de patologia renal. Identificando, ele pode, ou todo médico aprende na sua faculdade, tá, algumas orientações que ele pode fazer. Ele ficando inseguro com isso, ou tendo realmente uma alteração importante, ele vai encaminhar para o especialista. Sintomas, sinais e sintomas de patologia renal, geralmente a gente sente só em estágios mais avançados. Então, realmente, é a prevenção, são os sinais, são as alterações mínimas que a gente pega no exame complementar que a gente consegue identificar. Eu até brinco no meu consultório e falo assim, quem te mandou aqui? Né? A paciente até dá risada, porque a maioria das vezes ele não vai espontaneamente. São poucos os pacientes que falam assim, eu vim aqui porque eu quero fazer um exame de rotina para avaliar o meu rim. A grande maioria é porque já tem alguma patologia renal e o colega encaminha para o meu consultório, ou encaminha para o AME, ou encaminha para o ambulatório da Santa Casa. Beba bastante água, não tome anti-inflamatório, cuide da sua pressão, cuide da sua diabetes. Tá? Isso é muito importante. Existe uma idade? Não existe uma idade. Algumas doenças genéticas até você pode ter desde a infância, tá? Mas a grande maioria realmente é da fase adulta. Né? A grande maioria da fase adulta, a partir dos 20, 30, 40 anos. Mais homens ou mulheres, ou isso não existe? Algumas doenças, eu acho que o homem ele negligencia um pouquinho, no geral, as suas doenças. Então, hoje em dia, eu acompanho mais homens do que mulheres, mas, no geral, tanto qualquer idade, você pode ter patologia, você pode ter doença, não tem muito disso, não. Tá? Dr. Leandro Belloni, queria agradecer a sua vinda aqui na TV Câmara. Primeira vez que o senhor vem aqui, espero que seja a primeira de várias para a gente falar de um assunto tão importante, que é essa questão do rim e principalmente desse trabalho tão importante e especial que vocês desenvolvem na Santa Casa, no setor de hemodiálise, como a gente mais conhece. E, em nome da TV Câmara, parabenizar toda a equipe que trabalha em prol da nossa comunidade e de toda a região. E agradecer mais uma vez a sua vinda aqui na TV Câmara. A função da TV Câmara é dar espaço para que a nossa comunidade possa levar informação, dizer o que nós temos de importante na nossa cidade e colocar isso à disposição da população de Tupã. Eu que agradeço e eu espero que a gente continue tendo esse apoio todo que a cidade está nos dando. Obrigado. Muito obrigado, doutor. E muito obrigado a você de casa, que acompanha a programação da TV Câmara. Hoje nós recebemos um médico especialista para falar sobre essa questão tão importante que é a questão do rim, mas principalmente para falar sobre o setor de hemodiálise da Santa Casa, que é um setor tão importante que há 27 anos presta serviço de qualidade à nossa população, à nossa região e que você pôde conhecer um pouco mais. E fica aí a dica, antes de ter algum problema, procure um médico, procure um especialista, saiba, cuide da sua saúde, porque isso é fundamental. Nós ficamos por aqui, agradecemos a sua audiência e até um próximo encontro.